2-1 hoje diante do Audax. Boa noite, Paulo. Primeira pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Paulo, há ansiedade da torcida pela formação de uma nova equipe competitiva e vitoriosa, mas o quanto é possível explicar aos torcedores como se dá esse processo de formação da equipe, com possíveis atuações irregulares, formações distintas a cada partida e jogadores ainda analisados em diferentes funções? É isso mesmo, os processos são esses. Inicialmente não escondi desde o início, seja no interior da equipa, seja publicamente. Exatamente, a equipa sabe o nosso modelo de jogo, o que é que nós pretendemos do nosso jogo, sobretudo ter domínio do jogo, dos nossos adversários com bola, criar oportunidades de golo, várias, seja no corredor central, seja no corredor nos corredores laterais, sermos fortes nas nossas transições defensivas, ter uma boa organização defensiva, e qualquer jogador em qualquer posição, a nível de conceito, tem que o saber, e para além da minutagem que nós pretendemos dar a todos, e também nunca o escondi, também quero de certa maneira expô-los de uma forma positiva nessa mesma aprendizagem para podermos tomar melhores decisões no momento em que conta, e o momento que conta são todos os jogos, e hoje foi mais um, onde sentimos muitas dificuldades em certos e determinados momentos de jogo, outras com mais facilidade, sobretudo na segunda parte, quando entramos, poderíamos ter feito o terceiro e o quarto, tivemos essas possibilidades para o poder fazer, e temos de ser muito mais eficazes nesses momentos onde nós somos claramente superiores ao nosso adversário. Segunda pergunta, do Fred Uber, do GE. Globo. Paulo, sua opção para este jogo foi escalar 2 laterais de ofício para formar a linha defensiva junto com o Léo Pereira. Qual avaliação você fez desse teste? Tem-se algumas dificuldades, sobretudo o Isla, primeiro porque foi dos últimos que chegou, após a seleção. Em termos de zagueiros, também temos tido alguma dificuldade em termos numéricos, com jogadores frescos que possam jogar, e entendemos por bem o Isla poder estar nessa mesma posição. Sobretudo na primeira parte tivemos alguma dificuldade porque o meu colega Alex teve muito bem em termos de organização defensiva, ou seja, diferenciou a sua estrutura em relação àquilo que foi nos jogos precedentes, ou seja, teve 2 linhas bem juntas defensivas, uma linha de 5 e uma linha de 4, bem junta, e nós, realmente, o nosso espaço obrigou, ou seja, muito próximo dos nossos volantes. Foi muito raro os nossos volantes poderem olhar o jogo de frente para a baliza adversária. Deveríamos ter muito mais capacidade, como fez o Filipe, várias vezes, de atacar o espaço, porque o espaço estava por fora, sobretudo para depois criar superioridades por fora ou por dentro, e isso foi feito muito pouco, e as vezes que fizemos criámos dificuldades e criámos uma possibilidade forte de golo do Gabi, logo na primeira parte. Na segunda parte corrigimos, acho que tivemos bem melhor, logo desde o início. E depois, claro, quando baixas um pouco a concentração e com a dificuldade deste jogo, sobretudo foi uma dificuldade física, porque o nosso adversário fisicamente foi muito superior a nós em todos os duelos, mesmo em termos explosivos e a atacar espaço, criou-nos bastantes dificuldades num momento onde estamos a ganhar volume competitivo, mas acabámos com um resultado positivo, que era o que nos mais interessava. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo, faltando 10 dias para uma final de Supercopa, no qual o Flamengo, atual bicampeão e após 3 jogos seguidos, você dando minutagem a vários jogadores, chegou a hora de colocar o time ideal nos próximos jogos para você dar entrosamento para esta final, ou você pretende seguir com as alterações? Não, nós vamos tendo cada vez mais um bom número de jogadores no elenco a jogar mais minutagens, mas é evidente que com 2 ou 3 dias de recuperação, há jogadores que precisam de mais tempo dessa mesma recuperação, e como é um campeonato muito longo, felizmente, o que eu tenho observado, o Carioca tem-nos mostrado essa dificuldade, ou seja, as nossas equipas, o nosso adversário de hoje nunca perdeu por mais do que em nenhum jogo, e nós vimos as dificuldades, nós e os nossos adversários mais diretos, as dificuldades que têm para vencer jogos, ou seja, isso dimensiona
de uma forma positiva este estadual, este carioca. E isso permite-nos também poder crescer individualmente e coletivamente. Mas, sem dúvida, temos uma ideia sempre cada vez mais concreta e mais base daquilo que nós pretendemos ver mais consistentemente. Pergunta do Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Paulo, em um determinado momento, alguns torcedores que ficaram atrás do banco de reservas chegaram a te ofender, te chamar de burro. Queria que você falasse sobre isso. Bom, isso, a torcida é muito passional, sabemos perfeitamente que estas coisas acontecem nos anos, não só aos treinadores, aos jogadores, e essa paixão é conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima e outras vezes criticam-te. Isso faz parte do nosso dia-a-dia e são eles que acabam por ter sempre a razão, porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles leva-os a serem diferentes hoje e amanhã. Letícia Marques, coluna do Fla. Paulo, é perceptível que o Carioca está sendo usado como teste de jogadores e de esquemas táticos. Não à toa foram escalações bem distintas nos últimos jogos. No entanto, o Flamengo está a 2 partidas da final da Supercopa. O quanto esse período de testes tem te ajudado na construção dos 11 ideais para a final? E o quanto preparado você sente o elenco para esta disputa com o Atlético Mineiro? Bom, o elenco, como eu venho a dizer, o elenco tem sido extraordinário, a forma aberta, procurar aprender, adquirir e pôr em prática aquilo que tem vindo a acontecer, que é ter ritmo competitivo, dar a mais minutagem possível à maioria dos jogadores. Como eu disse também, a maior dificuldade que nós temos vindo a encontrar é na linha defensiva, sobretudo nos zagueiros, pelas dificuldades que temos em termos de lesões e de números. Daí também tomarmos algumas decisões para poder chegar a esse jogo que é uma final e podermos ter as melhores opções frescas. Penúltima pergunta do Rafael Melo, canal Raflamelo. Mais uma partida que Davi Luiz e Bruno Henrique não estiveram disponíveis. Quando você pretende contar com eles? Preocupam para a decisão da Supercopa? Claro, são 2 jogadores fundamentais no nosso elenco, com muita experiência, em termos defensivos, em termos de construção, como é o David. E o Bruno, a grande característica, ou seja, a profundidade que dá à equipa, em termos ofensivos, a capacidade de golo que tem, num elemento importante num jogo aéreo, como hoje tivemos muita dificuldade em tudo que era bolas paradas. O nosso adversário era superior em números, em termos de altura e em termos físicos, o que nos criou alguma dificuldade e que tivemos que sabê-lo bater. Por isso, são 2 jogadores fundamentais. Quando é que vão estar presentes? Eles têm vindo a evoluir, esperando que eles possam estar prontos para a final. Última pergunta, Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Até quando você acredita que será necessário rodar a equipe? Quando você acha que chegará ao seu 11 ideal? Eu penso que já respondi um pouco a essa pergunta em outras oportunidades. Normalmente tenho vindo como treinador, são 5, 6 semanas de pré-temporada, pré-época, com 6, 7 jogos, para podermos consolidar muitos processos e muitos conceitos. Aqui não temos tempo para podermos fazer isso, ou seja, tivemos logo de imediato, passado 3 semanas, competição, e é nessa competição que temos vindo a oferecer aos nossos jogadores a possibilidade de irem crescendo a nível condicional, mas também trabalhando os seus conceitos em certas determinadas posições e outras, alguns jogadores variando essas mesmas posições, algo que eu antevejo que podem ser necessárias durante o ano. Espero que seja o mais próximo possível. No entanto, temos uma final para ganhar e é essa que nós estamos centrados para podermos tomar as melhores decisões com os melhores jogadores, de forma para obtermos aquilo que nós pretendemos, que é ganhar.
Certo, obrigado. Agradecendo, portanto, o técnico Paulo Souza.